E aí, pessoal, tudo bem? Muito bom dia, a Zoeira dos Esportes está no ar e estamos aqui para trazer um resumo de tudo o que aconteceu no mundo dos esportes no dia de ontem, né? Popularmente conhecido como sábado, né? E a gente realmente começa de uma forma que não dá para a gente acreditar, mas acredite, é verdade. A seleção americana, isso mesmo, os Estados Unidos conseguiram perder ontem em Las Vegas um amistoso para a seleção da Nigéria. Senhores, talvez um dos maiores, talvez não, né? Com certeza um dos resultados mais surpreendentes da história, não é do basquete não, é do esporte, né? Porque a Nigéria venceu os Estados Unidos nos Estados Unidos, independente que seja amistoso, pelo amor de Deus, né? Esse amistoso preparatório para as Olimpíadas de Tóquio, né? E a Nigéria venceu por 90-87 e essa foi a terceira derrota sofrida pelos americanos em 54 amistosos disputados desde 1992, ou seja, desde aquela época do Dream Team americano, né? Os Estados Unidos, que havia jogado duas vezes contra a Nigéria, jogou nas Olimpíadas de Londres em 2012 e teve aí uma vitória com a diferença de 83 pontos, né? Depois se encontraram em 2016 em um amistoso e os Estados Unidos venceram por 110-66 e na partida de ontem à noite, né, Kevin Durant, né, o Durant do Telegram, né, o Durant do WhatsApp, teve 17 pontos, Jason Tatum com 15, o Damian Lillard com 14, né, foram aí os destaques da seleção americana, né, e a Nigéria, que estava sendo comandada, né, está sendo comandada pelo assistente técnico do Steve Kerr, né, o Mike Brown, né, ele que é assistente lá no Golden State Warriors, né, conseguiu, né, essa vitória sensacional sobre a seleção americana, né, e teve um aproveitamento impressionante de bolas de três, de 42 bolas arremessadas, converteu 20, aproximadamente 47% de aproveitamento nos 3 pontos, e no último período não ficou em momento algum, né, atrás no placar. O destaque da seleção nigeriana, o Gabe Vincent, né, que atua no Miami Heat, né, e acertou 6 bolas de 3 e foi o cestinha da partida com 21 pontos. Ou seja, galera, a seleção americana com Kevin Durant e companhia não resistiu à seleção nigeriana e perdeu por 90-87. Quem quiser ver os highlights, ele já se encontra lá no nosso canal de highlights, né? Já tá lá postado, é só ir lá e conferir essa miséria que aconteceu ontem à noite. Lembrando que esse jogo teve transmissão gratuita, né, no canal da NBA na Twitch TV. Eu postei ontem na comunidade. Quem quis, né, pôde assistir. O jogo começou por volta das 21 horas. Foi no mesmo horário que o jogo do Brasil da Copa América, mas aí é a escolha de cada um, né? E por falar em Copa América, meu Deus do céu, Maracanaço não, porque em 1950 tinha 200 mil pessoas, né, no Maracanã, naquela derrota para a seleção do Uruguai, mas ontem tinha, sei lá, 4, 5 mil pessoas no Maracanã, houve tumulto durante o dia ontem para poderem pegar os convites para o jogo, né? A Conmebol conseguiu botar público, seja argentino, seja brasileiros, para poderem assistir o jogo, 4, 5 mil pessoas no máximo.
E ontem, Brasil e Argentina fizeram a grande final da Copa América e a Copa América tem um novo dono e esse dono é a Argentina. Isso mesmo, galera. A Argentina com um golaço, né, do Ángel Di Maria, né, encobrindo o Ederson, né, com aquele toquinho, né, sensacional. Somente craques, né, conseguem fazer esse tipo de gol, né? E aí foi numa falha do Renan Lodge, num lançamento, Renan Lodge não conseguiu cortar, e aí o Di Maria saiu na cara do Ederson, né? E com muita categoria, né, colocou por cima, e aí a Argentina fez 1-0 e segurou esse placar até o final. Lembrando, né, que a Argentina não ganhava um título desde 1993, né, quando ganharam essa mesma Copa América, né? E lembrando também que esse é o primeiro título do Lionel Messi, né, com a seleção principal da Argentina. O Messi que buscava esse título há muito tempo e desta vez ele conseguiu. Ele que ficou próximo muitas vezes, né, até sendo vice-campeão na Copa do Mundo de 2014 aqui no Brasil. É aquela Copa do Mundo dos 7-1, né? Se alguém não lembra, né, trate de lembrar, né? E o Brasil agora, né, pela primeira vez na história, perdeu uma Copa América sediando, né, o evento aqui, né, nas terras tupiniquins, né? E as seleções agora voltam, né, às suas diretivas para as eliminatórias para a Copa do Catar, né, agora em 2022, ou seja, no ano que vem, né? Copa do Mundo que vai ser diferente, vai ser no final do ano, né? Não sei se outubro, novembro, alguma coisa do tipo, por causa da questão, né, do calor, que é muito intenso lá no Catar. E então Brasil e Argentina agora vão para a questão das eliminatórias. A Argentina, campeã ontem, recebeu um prêmio de 10 milhões de dólares, né? Mais ou menos 52 milhões de reais, e o Brasil ficou com 4 milhões de dólares, aproximadamente 21 milhões de dólares, né? O Brasil joga, né, volta, acho que 1º de setembro, isso mesmo, e vai para Santiago jogar contra o Chile, e a Argentina vai para Caracas enfrentar a seleção da Venezuela. Ou seja, a seleção brasileira, né, mais uma vez decepciona em suas próprias terras, né, depois daquela derrota vexatória de 7-1 nas semifinais contra a Alemanha, e depois ainda na decisão de terceiro, quarto lugar, mais outra cacetada aí, foi para a Laranja Mecânica, para a Holanda por 3-0, e dessa vez perde a Copa América para os miseráveis rivais argentinos, né? E nesse caso, infelizmente, né, perdemos mais uma, e Brasil vice. Aliás, a seleção, sei não, hein? Não vejo condições nenhuma para uma Copa do Mundo, né, proximamente a gente conseguir ganhar. Muito complicado. Enfim, né, problema do Tite, da CBF, né, e de quem torce para essa seleção aí. E agora a gente muda, né, de informação, e agora a gente vai falar de quê? O UFC. Companheiro, aqui a gente faz cobertura do UFC. Tá vendo aí o Conor McGregor, galera? Tá vendo aí a perna dele ali torta, né? O tornozelo, isso mesmo, cara. Conor McGregor, nesta madrugada, acabou sofrendo uma contusão, né, bem horrorosa, né, pelo que a gente está vendo ali na foto, né? Ele quebrou o tornozelo esquerdo no finalzinho do
primeiro round, né? O Conor que acabou, né, nesse único round, né, que ele conseguiu disputar, já que quebrou o tornozelo, ele passou, apanhou bastante, né, do Poirier, né, Dustin Poirier, e depois, né, de sofrer aí a fratura no tornozelo, o Poirier foi para cima dele, ainda bateu bastante, e aí terminou o round, né, tocou a sineta do round, e aí foi aí que, por exemplo, na transmissão ontem do canal de TV aqui brasileiro, do combate, né, o Rhodes Lima percebeu na hora, mas a arbitragem parece que não percebeu, tanto que ainda deixou o Poirier, ainda meteu-lhe o cacete lá no Conor McGregor, mas aí sim depois foi visto, né, a lesão, e aí o McGregor acabou perdendo, né, essa terceira luta, né, entre eles, entre essa trilogia, né, que aconteceu entre o McGregor e o Dustin Poirier. Com isso, Poirier acabou vencendo e o McGregor vai ficar um bom tempo, né, fora dos rings, né, devido, né, a essa fratura, né. A luta acabou encerrando aí essa trilogia, né, entre os dois, que começou em 2014 com o nocaute do McGregor, né, e havia tido um nocaute do Poirier em janeiro deste ano. Então estava 1 a 1, e com essa fratura aí o Poirier, né, que acabou vencendo, fica 2 a 1, né, nessa trilogia entre os dois lutadores. Nos resultados de ontem, né, tivemos brasileiros lutando, né, e, né, repetindo, o Dustin Poirier venceu o Conor McGregor, né, por interrupção, né, na fratura que ele teve. O Gilbert Durinho venceu o Stephen Thompson por decisão unânime. O Tei Tuivasa nocauteou o Greg Hard a 1 minuto e 7 segundos do primeiro round, né, isso aí pelos pesados, o Gilbert Durinho pelo meios médios, né, e Irene Aldana, a mexicana, nocauteou a Yana Kunitskaya, a russa, a 4:35 do primeiro round pelos galos feminino, né, e ainda pelo card principal, o Sean O'Malley, né, nocauteou o Chris Moutinho, o americano, também a 4:33 do terceiro round pelos galos. No card preliminar, o Max Griffin, o americano, venceu o Carlos Condit, também americano, por decisão unânime pelos meios médios. O Michael Pereira, o brasileiro, venceu o Nick Price, americano, por decisão unânime pelos médios, pelo meio médio, né? A Ilia Topuria, espanhola, nocauteou a Ryan Hall, a americana, a 4:47 do primeiro round pelas penas. O Dricus du Plessis, da África do Sul, nocauteou Trevin Giles, né, pelo americano, a 1:41 do segundo round pelos médios. A brasileira Jennifer Maia venceu a Jessica Eye, a americana, por decisão unânime nos moscas feminino. Lembrando que a Jennifer acabou acertando aí um dos socos na testa da Jessica, e aí foi um sangueiro miserável, né, até o final da luta, e a Jennifer Maia acabou vencendo, né. O Brett Tavares, americano, venceu o Omari Akhmedov, russo, por decisão dividida pelos médios. E o Zalgas Zumagulov, né, do Cazaquistão, finalizou Jeremy Rivera, americano, com uma guilhotina a 2:2 do primeiro round pelos moscas. Então, tivemos ontem 3 brasileiros, né, no card de ontem, né, do UFC 264, né, e os brasileiros, né, com 3 vitórias e nenhuma derrota, né. Gilbert Durinho venceu, Jennifer Maia venceu, e o Michael, né, Michael não, né, é Michel Pereira venceu o Nico Price. Então,
Brasil ontem saindo invicto desse card 264. E o seu Conor McGregor, o falastrão, né, vai ficar de molho por um bom tempo, né, no UFC. Agora vamos para o Wimbledon, onde tivemos, né, a final feminina de Wimbledon e a atual número 1 do mundo, né, coroou, né, a sensacional campanha ao derrotar em uma decisão bem equilibrada, né, a Ashleigh Barty venceu a Karolina Pliskova, né, que foi, né, já tinha sido primeira, né, foi a líder do ranking da WTA, né, e depois de 1 hora e 56 minutos na quadra central do All England Club, Barty faturou seu segundo título de Grand Slam da carreira com a vitória por 2-1, 6-3, 6-7, né, e 6-3 no terceiro e decisivo set, né? Lembrando que ela havia vencido Roland Garros em 2019 e foi justamente depois da vitória em Roland Garros que a Barty assumiu a liderança do ranking mundial e não mais a perdeu, né? Com a conquista em Wimbledon, a Barty encerrou um jejum de 41 anos de australianas no torneio. O título, né, da última australiana em Wimbledon havia sido de Evonne Goolagong em 1980. A campeã, né, a Barty, vai somar mais 2.000 pontos no ranking mundial da WTA e seguirá tranquila no topo da lista. Ela também, né, sai de lá com um prêmio de 1.700.000 libras esterlinas, cerca de 12.400.000 reais, né? Pouquinho, né? Mas merecida, né? Muito merecida a nossa Ashleigh Barty, né? Que é a nova campeã do torneio de Wimbledon, que terá a sua final masculina hoje, né? E amanhã a gente traz tudo o que aconteceu nessa final. E agora, depois de ontem, né, ter iniciado, né, o novo canal, né, com a bomba da madrugada, né, onde o seu Renatão Gaúcho, agora a gente vai pro Brasil, né, voltamos às terras tupiniquins, e Renato Gaúcho, como a gente já estava, né, desconfiado do que iria acontecer, Renato Gaúcho ontem, tarde e noite, assinou o contrato. Ele é o novo técnico do Flamengo. A gente vê aí na foto aí essa última reunião, ele assinando o contrato aí, seu Marcos Braz, seu Rodrigo Tostes, seu Rodolfo Landim, que foi convencido a aceitar o Renatão, e o seu Renato Gaúcho assume pela primeira vez na sua carreira como técnico, né, a direção do Clube de Regatas do Flamengo. E ele já vai estrear, né, não hoje, né, contra a Chapecoense, né, o jogo de hoje por volta das 18h15 no Maracanã, terá o comando do Marcelo Souza, né, mas ele já viaja com a equipe na segunda-feira, né, para o jogo de quarta-feira contra o Defensa e Justiça na Argentina, né? A negociação foi rápida e ele acaba, né, substituindo aí o Rogério Ceni, como eu falei, demitido na madrugada de sexta para sábado. O Flamengo fez o anúncio em suas redes sociais, né, nesse início de noite de sábado, né, e o jogador que foi, né, e o técnico, né, que foi jogador do clube na década de 80 e tem aquela passagem muito marcante, né, naquele título de 87 na Copa União, né, principalmente, né, porque teve grandes atuações na Copa União, né, aquele time de
Renato, Zico, Bebeto, Zinho e companhia. E muita gente vai lembrar, né? O pessoal da antiga lembra daquele gol sensacional, né? Quando ele pegou aquela bola do meio de campo e fez o drible e quase entrou com bola e tudo contra o Atlético Mineiro no Mineirão e também, né, no gol, né, no cruzamento, né, que ele fez no jogo na final contra o Inter, né, no Beira-Rio. Ele fez o cruzamento e o Bebeto fez de cabeça, né? Então, Renatão agora é o novo técnico do Flamengo, né? E o Flamengo ofereceu um contrato até dezembro, né? E caso, né, essa diretoria ela seja reeleita, né, o contrato ele será renovado automaticamente, né? O salário é mais ou menos um pouquinho maior do que o Ceni ganhava, mas bem menor mesmo do que ele recebia no Grêmio, né? E caso a renovação automática aconteça, ele terá um reajuste, além de algumas premiações, né, em relação à conquista de títulos, né? O que é o normal, né, do que acontece nesses contratos de hoje em dia, né, entre profissionais de futebol. Então, seu Renatão Gaúcho, né, é o novo técnico do Flamengo e vamos ver como é que ele vai lidar com a panelada que está lá na Gávea, né, lá no Ninho do Urubu, e vamos ver como é que ele vai levar. É um cara, né, que é um cara de grupo, é um cara que os jogadores normalmente, né, ficam colados na dele, né? Então, vamos ver o que o seu Renato vai fazer em trabalhar esse time, né, principalmente mentalmente, para poder fazer esse time voltar a correr e principalmente trabalhar o aspecto físico. O Flamengo hoje não tem condicionamento físico para durar nem um tempo de jogo. Vide o que a gente tem visto aí nas últimas partidas. Mas a gente também tem que levar em consideração que essa equipe não estava correndo muito, principalmente porque não queria mais ser o Rogério Ceni por lá, né? Então, seu Renatão, seja bem-vindo, resolva essa farândula, né? Porque nós, flamenguistas, queremos mais e mais e mais e mais e mais e mais títulos, tá bom? Então seja bem-vindo e se vira, meu irmão. Trata de ganhar, que você tá ganhando muito bem para isso. Valeu? E a gente volta aqui para a Série B do Campeonato Brasileiro e tivemos aí resultados, né, da 10ª rodada e já tivemos um jogo da 11ª rodada que foi Botafogo e Cruzeiro. Esse jogo foi ontem à tarde, 16 horas, e foi 3-3 o jogo, né? Pela 10ª rodada, que começou na terça-feira, o mesmo Cruzeiro, ele jogou contra o Coritiba, né, e empatou em 0-0. Ele jogou, teve também Ponte Preta e Avaí 0-0, CRB 2, Botafogo 1, o mesmo Botafogo que jogou ontem contra o Cruzeiro e empatou em 3-3, né, já pela 11ª rodada. Na quinta-feira tivemos Remo 0, Vila Nova 1, Vasco 1, Sampaio Correia 0, esse jogo já foi em São Januário, né? Também na sexta-feira tivemos Londrina 0, Curitiba 1, né? Esse jogo foi em Londrina, no próprio Paraná. E também na sexta-feira, Goiás 0, Náutico 1. Olha que campanha do Náutico. E no sábado, né, popularmente conhecido como ontem, no Hermano Krieger, Operário 2, Brasil de Pelotas 1. No Batistão, o Confiança empatou com o Vitória em 1-1. E hoje, né, por volta de 20h30, meu Deus do céu, jogo domingo 20h30, dose para Mamute enfurecida, hein? Brusque e CSA fechando a 10ª rodada, apesar da 11ª já ter começado ontem à tarde com Cruzeiro e Botafogo. Lembrando aqui, senhores, a classificação da Série B.
onde temos aqui o Náutico da Massa com 24 pontos, né? O Curitiba é o segundo com 20, o Sampaio Corrêa com 18, o CRB com 17, o Machão da Gama, o Vascão com 16 é o quinto, o Goiás com 16 é o sexto, o Guarani com 16 é o sétimo, o Operário com 15 é o oitavo, o Brusque, que tem um jogo, aliás, 2 jogos a menos, tem 13 pontos, é o nono. O Botafogo, tá feia a coisa, hein, Fogão? 13 pontos em 10 jogos, é o 10º colocado. Vila Nova, 13 pontos e 10 jogos, é o 11º. O Avaí, né, 12 pontos em 9 jogos, é o 12º. Ai, meu Deus do céu. O Cruzeiro já fez 11 jogos e apenas 11 pontos, é o 13º colocado. Confiança é o 14º com 9. O CSA é o 15º com 8, mas tem apenas 8 jogos. O Vitória, 8 pontos, é o 16º. A Ponte Preta é o 17º com 8 pontos. O Brasil de Pelotas é o 18º com 7. O Londrina, o 19º com 7. Remo é o 20º com 7 pontos. Ou seja, Ponte Preta, Brasil de Pelotas, Londrina e Remo, no momento, são, né, os que se encontram na faixa, né, de rebaixamento para a terceira divisão. E para subir para a primeira, o Náutico da Massa com 24, Coritiba com 20, Sampaio com 18 e CRB com 17 seriam as 4 equipes que estariam subindo para a primeira divisão. Lembrando, né, um detalhe, né, lembrando não, um grande detalhe aí na classificação, temos aí 3 equipes, né, 3 equipes do Nordeste, né, que estão na frente aí na classificação. Isso daí mostra o quanto o futebol nordestino cresceu, principalmente, né, principalmente depois da Copa do Nordeste, visibilidade, prêmios. Isso daí foi muito importante para a revitalização do futebol nordestino, né? E aí a gente vê a queda do futebol carioca, a queda do futebol paulista, né, tirando lá os 4 grandes que estão na primeira divisão, né, a gente vê aí o primeiro paulista na tentativa de subir para a primeira divisão é o Guarani, que está aí com a 7ª posição. O Vasco é o carioca mais bem colocado, né, já que temos 2, o Botafogo também é o 5º colocado, está um pouco mais próximo aí da faixa, né, de subir para a primeira divisão, mas ainda falta muita coisa pela frente. Agora a gente vai para onde? Ah, garoto, Série A, né? Temos que falar da Série A do Campeonato Brasileiro e tivemos aí os resultados da 11ª rodada que iniciou no dia de ontem, né? O Grêmio empatou em 0-0 com o Internacional, o Grêmio que teve a estreia do seu Felipe, né, Scolari, o Filipão, né? E o Grêmio continua sem vencer no Campeonato Brasileiro. E as 2 equipes, né, do Rio Grande do Sul com campanhas bem aquém do que podem, do que deveriam, né? O Internacional aí com 0 ponto, com 10 pontos também, né? A coisa não está muito boa para essas equipes gaúchas. O Palmeiras ontem venceu o Santos no Allianz Parque, né, por 3-2. Gustavo Gomes, Breno e William fizeram os gols do Palmeiras e o Carlos Sanches e o Marinho, ambos de pênalti, fizeram os 2 gols do Santos. E isso mesmo, o Carlos Sanches e o Marinho foram gols de pênalti. E o Palmeiras vem aí nessa crescente muito grande, né? E sendo aí uma equipe, né, muito, mas muito consistente para a tentativa do título, né? As Porquinhas Verdes de São Paulo. E tivemos também
Atlético Paranaense 2, Red Bull Bragantino também 2. Pelo Red Bull Bragantino, o Nicão e o David Terence fizeram os gols. E pelo Bragantino, Alejandro e Ítalo, né, fizeram aí o empate do Bragantino, né? Então 2-2, Atlético Paranaense e Bragantino. E o São Paulo, né, conseguiu aí uma vitória importantíssima, né, dando mais alívio ainda na classificação. O gol saiu aos 46 do segundo tempo, ou seja, né, em cima do laço, e o São Paulo venceu o Bahia por 1-0. O gol foi de Lisieiro, né, e aí o São Paulo dá mais uma respirada aí na classificação. São Paulo que vinha bem mal, né, e vem aí de 2 boas vitórias, né, melhorando aí e casando aí com o retorno, né, do técnico, né, do Crespo, que estava com Covid, retornou e o São Paulo voltou a vencer. Ontem também tivemos América, digamos, clássico mineiro, né? América Mineiro 0, Atlético Mineiro 1. O gol foi de Dylan, né, aos 23 do segundo tempo, né? E com esse resultado, o Atlético sobe para a 3ª posição no campeonato. Tivemos também Sport do Recife 1, Fluminense 2. O Fluminense de virada venceu esse jogo, né? O André Felipe fez 1-0 para o Sport no primeiro tempo e o Luca fez os 2 gols da virada tricolor, né? Em 7 minutos ele fez os 2 gols e o Fluminense vence, né, e sobe bastante na classificação, ao contrário do Sport do Recife, né, que continua aí na região, né, de rebaixamento. O negócio não tá bom, né? O negócio não tá nada bom para esse time do Sport do Recife, né, que sempre bate no peito e diz, né, que é o campeão de 87. E aí a gente vai fazer o quê, né, companheiro? Né? Tem que ouvir e ficar quieto, né? Não tem jeito. Hoje ainda teremos Flamengo e Chapecoense 18h15 no Maracanã. Teremos também Cuiabá e Ceará por volta das... Espera aí, vamos ver aqui. Deixa eu acertar aqui. Teremos Cuiabá e Ceará por volta das 18h15 na Arena Pantanal. Teremos também o Juventude contra o Atlético Goianiense no Alfredo Jaconi. Esse é o jogo da madrugada, 11 da manhã. E vamos ver se o Juventude vai molhar o campo, igual fez contra o Flamengo, né? Ou melhor, molhar não, né? Se tiver chovendo, se vai fechar, né, a drenagem para o campo ficar aquela nojeira que ficou. Mas deixa quieto. E no Castelão 20h30 teremos Fortaleza e Corinthians fechando essa 11ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2021, essa temporada que temos o Palmeiras na liderança do campeonato. Pessoal, vamos ficando por aqui. Lembrando que hoje à noite teremos transmissão da 3ª partida entre Phoenix Suns e Milwaukee Bucks. O jogo acontece em Wisconsin, em Milwaukee, e o Milwaukee precisa vencer de qualquer maneira essa partida, porque se não vencer, Suns faz 3-0 e ninguém até hoje na história do melhor basquete do mundo conseguiu virar uma série perdendo a mesma por 3-0. Então, 21 horas, o jogo hoje é 1 horinha mais cedo, amém, né? Então estaremos aqui ao vivo na transmissão, ainda sem imagens, mas com toda aquela zoeira, aquela pitadinha de humor, né? E a participação da nossa galera. Valeu, pessoal. Fiquem com Deus. Amanhã tem mais resumo dos esportes aqui no Zoeira dos Esportes. E eu fui.